Então, o que que é uma reação de neutralização, né? Simplificadamente falando, é uma reação entre um ácido e uma base, formando um sal e água. Então, vamos considerar um ácido genérico, né? Genérico porque o ânion eu estou representando simplesmente pela letra A, né? Então, vamos considerar esse ácido genérico e uma base genérica NOH. Então, o M é o meu metal da base, ou cátion, né? Então, quando a gente mistura, né, ou reage um ácido com uma base, o que que acontece? Os íons H+ e OH- provenientes do ácido e da base, né, respectivamente, eles vão formar água. Então, o íon H+, ele reage com o íon OH-, formando água, tá? E o cátion do ácido e o ânion da base, eles vão reagir entre eles formando um sal. Então, este cátion veio da base, né, pelo processo de dissociação da base em água, e esse ânion veio do ácido, pelo processo de ionização do ácido em água. Então, esse cátion reage com esse ânion, formando uma substância que nós damos o nome de sal. Então, toda reação entre um ácido e uma base forma água e forma também um sal, tá? De maneira que se toda a água for evaporada, a substância que vai sobrar vai ser o sal, tá certo? Então, eu vou mostrar alguns exemplos dessa reação. Uma reação entre um ácido e uma base, ela pode ser total, tá? E ela pode ser também parcial. Eu vou explicar qual que é a diferença dessas duas reações. Então, primeiro vamos começar pelas reações totais, né? Então, vamos pegar um exemplo prático aqui, ó. O HCl reagindo com o hidróxido de sódio, né? Então, o íon H+ do ácido e o ânion OH- da base reagem entre eles, formando água, e o cátion da base reage com o ânion do ácido, formando o sal. Neste caso, esse sal, muito conhecido, é o cloreto de sódio, né? O sal de cozinha. Então, se nós somarmos as duas partes da reação, nós temos a reação global do processo. Então, nós temos o nosso ácido reagindo com a nossa base, formando sal e água. Essa reação, ela é uma reação bastante conhecida, né? As reações de ácido e base formando sal e água, tá? Essa reação ela é chamada de neutralização total porque todos os íons hidrogênios neutralizaram completamente os íons OH-. Pode acontecer numa reação de neutralização de nós temos um excedente de íons H+ ou um excedente de íons OH-. Esse excedente ele não será neutralizado. Então ele vai fazer esse H+ ou esse OH- excedente farão parte da fórmula do sal, tá? Nesses casos nós teremos reações, né, de neutralização parcial. Ainda aqui com a reação de neutralização total, vamos considerar o ácido sulfúrico reagindo com o hidróxido de sódio, né? Muito bem. Então, quando nós temos aqui o ácido sulfúrico reagindo com hidróxido de sódio, o que que vai formar, né? O ácido sulfúrico ele é formado pelo íon H+, né? Quando ele está em água, e formado pelo ânion SO4 2-. Aqui vem uma primeira dúvida, né? Como que eu sei que a carga do SO4
é 2 menos? Porque nós temos 2 hidrogênios. Então esse 2 aqui, ele está mostrando para nós que a carga do SO4 é 2 menos, tá? Então nós temos 2 íons H+. E o hidróxido de sódio, ele é formado pelo cátion Na+ e pelo ânion OH-. Então o que que acontece aqui, ó? O sulfato vai reagir com o sódio, formando sulfato de sódio, que é esse sal aqui, né? Observe que nós temos o número 2 na fórmula do sulfato de sódio. Por quê? Porque a carga do sulfato é 2 menos. A carga do sódio é +1. Então são necessários 2 Na+ para neutralizar a carga do SO4. Por isso, Na2SO4. E o OH- reage com o hidrogênio formando água, né? Neste caso, nós temos um excedente de hidrogênio, né? Mas na verdade não tem um excedente. Por quê? Porque esse 2 aqui, ele multiplica tanto o sódio, que eu coloquei aqui, quanto também o OH-. Então nós temos 2 OH- para 2 H+. Então não há um excedente, né? Então essa reação ela é uma reação de neutralização total. A única coisa que nós temos que fazer é balancear a equação, tá certo? Eu vou apagar tudo que está em vermelho. Depois eu vou disponibilizar para vocês esses slides, tá? Muito bem. Então, para balancear a equação, nós temos que colocar o número 2 na frente do NaOH e um 2 na frente da água, tá? Desta forma, a quantidade de íons H+ é igual à quantidade de íons OH- e a reação de neutralização ela é considerada total, tá certo? Então, ó, com mais detalhes aí, 2 íons H+ reage com 2 íons OH-, formando água, né, duas águas, e 2 íons Na+ reage com o íon sulfato, formando sulfato de sódio, tá? Aí a reação global é essa reação aqui. Quando a gente soma, né, essas duas equações, o resultado é a equação de cima. Agora, quando nós temos uma reação de neutralização parcial, a quantidade de íons H+ não será a mesma dos íons OH-. Um dos dois vai estar em excesso, tá? Ou seja, não vai ser completamente neutralizado. Então, vou seguir com o mesmo exemplo do ácido sulfúrico e do hidróxido de sódio, né? Vamos supor que a gente vai partir de 1 mol de ácido sulfúrico e 1 mol de hidróxido de sódio, né? O que que é esse tal de mol? Que eu ainda não expliquei para vocês. O mol, a princípio, para a gente facilitar a nossa compreensão nesse momento, o mol nada mais é do que uma forma da gente ler a equação química. Ao invés da gente ler a equação química, né, a gente fala assim, ó, uma molécula de H2SO4 reage com uma molécula de NaOH, a gente pode dizer que 1 mol de ácido sulfúrico reage com 1 mol de hidróxido de sódio. Por que que é interessante falar 1 mol ao invés de falar uma molécula? Quando a gente fala 1 mol, eu vou escrever aqui para vocês, ó. Ó, se eu falar uma molécula, eu vou ter que determinar qual que é a massa dessa molécula, né? Qual que é a massa da molécula de ácido sulfúrico? Então, o hidrogênio, ele vale uma unidade, né? A massa atômica dele. A massa atômica do enxofre é 32 e a massa atômica do oxigênio é 16.
A gente multiplica essas quantidades pelos índices, né, e soma, então dá um total de 98 unidades. Esse U a gente chama de unidade de massa atômica. É a massa de uma molécula ou a massa de um átomo. Nesse caso, é a massa de uma molécula. Quando eu substituo a palavra molécula pela palavrinha mol, ou seja, ao invés de usar molécula, eu troco essa molécula por mol, automaticamente nós vamos trocar a unidade U por gramas, G. E aí o gramas é uma unidade mais palpável, macroscopicamente falando, né? Toda vez que a gente vai para o laboratório medir uma substância, a gente mede ela em gramas, não em unidades. Então, o mol, ele serve para fazer essa transição do U para o G, tá certo? Uma explicação muito simples e rápida, só para a gente dar sequência aqui na nossa, na nossa aula, tá? Mais para frente eu vou dar uma aula especificamente tratando dessa questão para vocês. Então, muito bem. Então, nós temos aqui 1 mol de ácido sulfúrico reagindo com 1 mol de hidróxido de sódio. Eu já pré-determinei isso. Não vou dar chance de balancear a equação, né? Normalmente, como que a gente faz esse tipo de reação? Se eu não tivesse colocado esse número 1 na frente do hidróxido de sódio, né? Normalmente a gente faz como eu mostrei no slide anterior. Então, o ácido sulfúrico, ele reage com o hidróxido de sódio, formando, né, um sal, que é o Na2SO4, mais água. Aí a gente balanceia a equação. Eu coloco um 2 aqui na frente do hidróxido de sódio, coloco um 2 aqui na frente da água e problema resolvido. Agora, se eu começar a equação, então antes de eu completar minha equação, né? Eu já, ao invés de ter um 2 aqui na frente do hidróxido de sódio, eu já determino que vai ser o número 1. O que que vai formar? Vai formar o sulfato de sódio? Não. Por que que não vai formar o sulfato de sódio? Então vamos lá. Então, uma vez que nós colocamos aqui o 1 na frente do ácido sulfúrico e o 1 na frente do hidróxido de sódio, nós temos dois íons H+, que são provenientes do ácido sulfúrico, e temos um único íon OH-. Então, um íon OH- vai ser neutralizado por um hidrogênio, um H+, formando água. O segundo íon H+, ele vai ficar aqui, ó, disponível. Ele não vai formar água. Então, o que que acontece, né? Esse íon H+, ele não se descola do ânion sulfato. Então, ao invés de eu ter o ânion sulfato SO4 2-, eu passo a ter o ânion bisulfato. Esse é o nome desse ânion, bisulfato, tá? Assim como nós temos o bicarbonato, nós temos o bisulfato, né? O íon bicarbonato também é o íon carbonato com um hidrogênio, tá? Que é produto de uma reação de neutralização parcial. Então, esse hidrogênio ele não vai se soltar do ânion sulfato. Então, ao invés de formar o sulfato de sódio, vai ser formado o bisulfato de sódio, tá? Então, esse íon hidrogênio, ele não se soltou do ácido, permanecendo na fórmula, né? Então, quando nós temos uma reação de neutralização parcial, aonde há um excedente de íons H+, o sal formado é chamado de hidrogeno sal. Por que hidrogeno sal? Porque ele tem na sua composição o átomo de hidrogênio, tá?
É muito comum, e do conhecimento de vocês, o bicarbonato de sódio, que é o NaHCO3, que é usado, né, para fazer fermento de pão, o bicarbonato de sódio. Para escovar o dente, né? Tem gente que escova o dente com bicarbonato de sódio, faz solução de limpeza com bicarbonato de sódio também. Isso é bastante comum, tá? Então, na reação de neutralização parcial, havendo um excesso de íons H+, vai ser formado um hidrogênio sal, e não um sal neutro como a gente tem numa reação de neutralização total, tá? Se o excedente for o OH-, aí ao invés da gente ter um hidrogênio sal, a gente vai ter um sal básico, um sal alcalino. Então, nesse nosso segundo exemplo, eu tenho ácido clorídrico reagindo com hidróxido de magnésio. Se eu pedisse para vocês assim, né? Escreva a reação de neutralização entre o hidróxido de magnésio e o ácido clorídrico. Como que a gente deveria proceder com isso, né? A reação de neutralização total, né? Não a parcial. A total a gente escreveria assim, ó. HCl reage com hidróxido de magnésio. O que vai formar dessa reação, se ela fosse total, né? O magnésio, ele é um íon de carga 2+. E nós sabemos disso por causa desse número 2 na frente do OH-. Enquanto que o OH- é um íon de carga -1. O hidrogênio ionizado é o H+, o cloro é o Cl-. Então o cloro, ele vai reagir com o magnésio, formando cloreto de magnésio. Como a carga do magnésio é 2+, vou precisar de 2 cloros para neutralizá-lo. E o hidrogênio vai reagir com o OH-, formando água. Porém, o que nós vamos observar aqui, ó? Nós temos 2 íons OH-, né? 2. Então, eu preciso de 2 íons H+, para que essa reação seja uma reação de neutralização total. Então, eu vou colocar aqui na frente do HCl o número 2, ao mesmo tempo que eu coloco esse 2 para multiplicar o hidrogênio, ele também está multiplicando o cloro. Então, validando esse 2 que está aqui na frente, ó. E por fim, a gente coloca o 2 na frente da água, né? Então, esta seria a reação de neutralização total do HCl com o hidróxido de magnésio. Agora, e se a reação de neutralização for parcial? Qual que é a diferença? A diferença é que ao invés de eu ter o número 2 aqui na frente do HCl, nós já vamos pré-determinar que esse número vai ser o número 1, né? Então aqui, ó. Agora vocês podem ver. Opa, só um instante. Apertei alguma coisa aqui que não era para apertar. Ah, ele tá colocando a legenda. Deixa eu tirar isso. Pronto, tirei. Não sabia disso. Muito bom saber. Então, se nós escrevermos os reagentes dessa reação e eu já pré-determinar que eu vou ter 1 mol de HCl e 1 mol de hidróxido de magnésio, qual que é o resultado de eu pré-determinar essas quantidades, né? Eu vou ter um excedente de íons OH-. Eu vou ter 2 íons OH- reagindo com apenas um íon H+, tá? Formando água e um OH- que não será neutralizado. Então, esse OH- que não será neutralizado, ele permanecerá unido com o cátion da base, que é o magnésio. Então, nós vamos ter o cátion MgOH+, reagindo com cloro, formando o MgOHCl, tá? Que é o cloreto básico de magnésio. Então, neste caso, nós não temos um sal neutro também.
né, nós temos um sal alcalino ou básico. A gente chama também ele de hidroxissal, tá.